Se você fechar os teus olhos carnais e abrir os teus olhos espirituais, você vai ver Ele com Deus. Aleluia! Mas se desliga desta terra e se conecta com o céu. Se coloca de pé, pega na mão a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. A palavra do Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos da palavra do Senhor, no livro de Ruth. Aleluia. Enquanto os irmãos procuram, já agradeço meus agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estar junto aos irmãos. Oh, glória! O Senhor é bom e tudo que Ele faz é perfeito. E se eu estou aqui hoje pregando e ministrando aos irmãos, é porque a mão dele tem nos sustentado. E a mão dele tem nos guardado. Então eu não posso deixar de agradecer a Deus. Porque foi no altar, pregando a palavra do Senhor que ele Ele falou: enquanto você faz para mim, eu curo você. E eu posso dizer que o Senhor tem me curado todos os dias. Aleluia! Também não posso deixar de agradecer ao pastor sua esposa, de confiar novamente. Aleluia! A minha pessoa para trazer a palavra do Senhor, que o Senhor abençoe cada dia mais. Aleluia! A obra do Senhor venha crescer cada dia mais, não para que o nome dos irmãos venha ser glorificado, mas que o nome do Senhor venha ser glorificado através oh, glória! Aleluia! A sua família, que Deus abençoe cada dia mais. Que o Senhor venha estar com vocês em todo o tempo. Aleluia! Também não posso deixar de agradecer a minha mãe, que é a maior intercessora do meu ministério. Aleluia! Enquanto eu nem acreditava naquilo que o Senhor falava para mim, tinha uma mulher que acreditava e orava. Oh, maravilha! Eu não posso deixar de agradecer a Deus pela vida da serva do Senhor, a minha família que se disponibilizou a estar comigo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus! Todos acharam? Ruth, capítulo 1 e versículo 1. Então vamos ler a palavra do Senhor. O primeiro verso que nos diz assim: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém partiu da cidade de Judá. Partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar ao menos por algum tempo nas terras de Moab. E apenas no versículo 2, apenas o primeiro nome. Este homem se chamava Elimelec. Agora vamos ler o livro de Ruth, capítulo 1 e versículo 6. Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitava o seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Agora no versículo 22, foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a Moabita, que veio dos campos de Moabe. E elas chegaram a Belém no início da temporada de ceifa da cevada. Agora você olha para o irmão do seu lado e diz assim: não saia de Belém. Não saia de Belém. E se porventura saíste, é tempo de voltar. Tempo de voltar. Então nós vamos orar assim, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma direção para a sua igreja. Então abra o coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Pai amado, Deus Santo, Deus poderoso, aleluia! Pai amado, Deus poderoso,
Então eu te peço neste momento, usa esse vaso de barro, ó Pai, segundo a tua vontade. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu desapareça e o Senhor apareça, ó Pai. E que o teu nome venha ser glorificado. Fala conosco, ó Pai. É o que te pedimos e te agradecemos no teu nome. Amém. E a igreja pode se assentar glorificando a Deus. No primeiro versículo do livro de Ruth, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, nós vemos uma situação em que o povo de Israel se encontrava. Israel era o povo abençoado do Senhor. Por um momento começa a passar por dificuldade, mais precisamente na cidade de Belém. E a Bíblia vai dizer que havia fome naqueles dias em Belém. E quando olhamos para o significado de Belém, vamos ver que era a casa da promessa. Aleluia. A casa do pão. Mas por um determinado tempo, por uma situação temporária, um homem chamado Elimeleque pega os seus filhos, os seus 2 filhos, Malom e Quilom, pega a sua esposa e toma uma atitude. Por uma situação temporária, Elimeleque toma uma decisão precipitada. Ele olha para a sua casa e diz: agora vai faltar pão na minha mesa. Primeira coisa que Elimeleque faz é não confiar no Senhor. É não confiar naquele que sempre providenciou o seu sustento. Então Elimeleque pega a sua casa, pega a sua família e diz: vamos sair para não perecer. Glória a Deus. Ei, cuidado para tomar atitudes precipitadas por situações temporárias. Deus, glória. Rebeca, eu não entendi, então eu vou te explicar. Uma atitude temporária, uma atitude precipitada pode causar na tua vida algo que será perfeito. Elimeleque não buscou a direção de Deus. A Bíblia vai nos dizer que os juízes governavam Israel. Então ele tinha para quem perguntar e pedir uma direção. Mas Elimeleque nem por um momento pensou: vou falar com Deus, vou consultar a Deus para que Deus me dê uma direção. Aleluia. Mas ele tomou uma decisão dentro do seu coração e traz para a sua casa algo que seria temporário se torna perfeito. Ele pega e sai de Belém. Sai da casa da providência, da casa do pão. Ei, não saia do lugar da onde Deus te chamou para estar. Não saia do centro da vontade de Deus. Se porventura você veio aqui nesta noite pensando: Deus, mas vai faltar, eu não estou vendo solução. Ei, Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: continua na casa do Pai. Não arreda teu pé na direção que Deus te chamou para estar. Ah, mas Rebeca, a direita está dizendo que eu vou oferecer, a esquerda está dizendo que vai faltar pão. Ei, olha para a direita, olha para a esquerda e diz: eu vou consultar ao Senhor. Glória a Deus. Eu não consigo não me lembrar de Davi. Ele olha para os montes em uma determinada situação e se pergunta: olha para os montes e de onde me virá o meu socorro? Mas quando ele está olhando para os montes, ele vê algo mais acima. E ele se lembra quem criou os montes, quem criou a terra e quem criou os céus. E ele que estava olhando para cima e estava dizendo: olha para os montes e de onde me virá o socorro? Quando ele se lembra do Senhor, ele vai dizer: o meu socorro
do Senhor. Oh, glória! O nosso socorro não pode vir do pastor. O nosso socorro não pode vir do obreiro. Não pode vir de uma providência terrena. O nosso socorro sempre tem que vir do céu. Temos que confiar no Senhor. E Elimeleque não confiou. Então ele pega a sua família e sai e vai para Moab, uma terra estranha. Não era uma cidade perto aos arredores de Israel, não, mas era a cidade de Moab. Era uma terra estranha com um povo estranho. Aleluia! Saiu da casa do pão, saiu da casa da providência, se afastou. Só que a Bíblia vai nos dizer que a primeira coisa que acontece de ruim com Elimeleque é que ele morre. E agora aquele que estava buscando uma proteção para sua casa, uma proteção para sua família, agora não pode fazer mais nada. Porque sobre o mal da morte, homem nenhum tem poder. A morte chega para todos. Nós nascemos com a certeza, com uma única certeza, que um dia a carne voltará. Deus! E como Elimeleque não foi diferente. Elimeleque morre. E agora só dá os seus filhos e a sua esposa. E eles não pensam, vamos voltar para Belém, não. Porque ainda não estava totalmente na casa de Deus. Deus! Então a mãe que não pegam para as esposas de uma terra estranha. Glória a Deus! Casam-se com elas e vivem até que por um tempo bem. A Bíblia vai dizer que passaram-se 10 anos e nada aconteceu. Só que tem um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia! E a Bíblia vai nos revelar que Malom e Quilom também vêm a morrer. E agora só está Noemi, Ruth e Orfa. E agora o que fazer? No meio do desamparo vem uma solução. No meio do desamparo vem uma solução. O Senhor havia visitado. Glória a Deus! A Bíblia vai ser clara em dizer que Noemi, ao ouvir aquilo, ela decide, ela se levanta para voltar. Uma situação que poderia ter sido evitada. A solidão de Noemi poderia ter sido evitada. O luto poderia ter sido evitado, mas não foi. Só que nem por um momento os olhos do Senhor se apartou da casa. Oh, glória! Muitas vezes nós, por nossas próprias decisões, vamos por caminhos tortuosos. Mas o Senhor está dizendo para algumas pessoas que nem por um momento os meus olhos se apartaram de ti. Os meus olhos se apartaram da tua casa. Rebeca, mas agora o que eu faço? Faça como não é. Ela ouve dizer que Belém voltou a ter providência. E ela decide então voltar. Rebeca, mas estava sem nada. O Senhor transforma o cenário. Porque no tempo certo Ele muda todos os cenários. Até aqueles que parecem que não tem solução, o Senhor vai lá com a sua mão forte e poderosa. Oh, glória! Então ela se levanta, toma as suas notas e toma a decisão de retornar a Belém. E quando ela toma uma atitude, a primeira coisa que Noemi faz quando ela ouve a notícia, ela se levanta. Porque ficar sentado chorando não vai te levar a lugar nenhum. A primeira atitude depois que você saiu é se levantar. Glória a Deus! Eu não consigo não me lembrar do filho pródigo. Quando ele toma a atitude, ele vai dizer: eu me levantei e eu irei ter com meu
você sair do lugar da providência, novamente voltou a prover o pão. E ele está dizendo, está parado chorando ainda por quê? Se levanta, porque e ela sai do Brasil. Uma atitude baseada na direção. Glória a Deus. Porque não basta ter a atitude de se levantar e ir. Temos que nos levantar e ir aonde Deus nos chamou para ir. Porque Elimelec também se levantou e foi, mas ele se levantou e foi e saiu da onde Deus tinha chamado ele para estar. Mas Noemi não, ela se levanta e sai para ir na direção onde Deus a chamou. Glória a Deus. E no meio do caminho acontece algo. Quem sabe Noemi vinha pensando no caminho, mas o que vai ser? O Senhor pode ser que Ele provê para mim lá, mas eu sou israelita, eu estarei no meio do meu povo. Aí ela olha para Ruth, ela olha para Orfa e diz, mas o que será delas? Elas irão perecer, será para elas uma terra estranha, com um Deus estranho, com pessoas estranhas. Não poderei prover para mim, mas como eu vou prover para elas também? Então ela olha para elas e diz, retornem à sua casa, retornem aos seus pais. Casam-se novamente. Aleluia. Lá em Israel não tem nada para você. Oh, glória. E a Bíblia vai ser clara em dizer que elas queriam ir com Noemi. Mas só que diante da realidade, Orfa toma uma decisão então de permanecer. Porque se tem algo que bate de frente com uma promessa, é a realidade. A realidade está dizendo para você, não pode, não tem como haver uma provisão no meio do deserto. E a promessa está dizendo, vai, passa o deserto, passa o Jordão na terra prometida da Logos. E a realidade bateu, quem sabe, Orfa até queria ir. Mas ela pensou, e se eu não consigo? Essa dúvida que continua tendo nos nossos corações. E se eu voltar para Belém? E se eu ir para Belém, o que será de mim? E se o Senhor não cumprir? E se Ele não fizer na minha vida como Ele fez na vida dos meus pais? Se não acontecer? Aleluia. Esta dúvida faz com que uma mulher volte e retorne. Mas tem uma que ela olha para a sua sogra e diz, não tem como. Não tem como voltar aos meus. Não tem como eu voltar para os meus pais. Não tem como eu retornar ao meu passado. Porque tudo aquilo já não me pertence mais. Ei, quem sabe eu estou falando aqui para crentes que quando olham para o passado pensam, mas antes era mais fácil. Antes até tinha jeito. O Senhor está dizendo, não retorne ao óbvio. Não continue da mesma maneira, mas prossiga. A promessa é para frente. A promessa é hoje e amanhã. O passado já não tem mais. Oh, glória. Rebeca, mas você não tem experiência para dizer que voltar não é melhor. Eu tentei voltar. Eu tentei dizer, Deus, antes era mais fácil. Eu quero voltar a antes, quando eu não fazia nada. Só que eu não consegui. Eu sofri mais ainda. O Senhor está dizendo, para de tomar atitudes precipitadas. Para de precipitar o teu coração e continua na direção que Ele te chamou para isso. Glória a Deus. Ela assim, Ruth então olha e diz, eu vou permanecer. E Ruth vai falar dos versículos mais lindos deste livro. Ela vai olhar para mim e vai dizer, não insistas para que te abandone e deixe de te servir. Aleluia. Pois
onde quer que fores, eu irei. Aonde quer que pousares, ali pousarei. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus também será o meu. Oh, glória! Aleluia! Não era uma decisão somente na emoção. Não era uma decisão que ela estava tomando temporariamente, mas era uma decisão perfeita. Aleluia! Era uma decisão racional. Era uma decisão que ela não usou só sua emoção, mas ela usa sua razão e diz: ei, para trás eu não consigo mais voltar, então aonde que ela pode? Aleluia! E se por acaso você dormir no meio do caminho sobre uma pedra, ali também eu pousarei. E sabe, os deuses estranhos, eu já não os quero mais, já não sinto mais nada por eles, porque o teu Deus é. Oh, glória! Aleluia. Ela enxerga uma beleza. Rebeca, como ela enxerga? Sem nada. Rebeca, como assim? A Bíblia vai nos dizer que quando ela enxerga uma cidade e falam que as pessoas olham para a noiva e falam: essa porventura não é a esposa de Deus. E olham para ela com compaixão, sentindo a dor que ela estava sentindo. Mas quando ela olha para ela, ela diz: não me chames mais, mas me chames Mara, porque a minha alma está amarga. Aleluia! O Senhor, Ele colocou as suas mãos sobre mim. Ele me tratou com amarguras. Ei, o Senhor não te feriu, você me permitiu estar onde não era para estar. O que te trouxe feridas, o que te marcou, não foram as atitudes de Deus, mas foram as tuas atitudes. Aleluia! E o Senhor está dizendo: eu não te trouxe a Belém em vão, eu não te trouxe hoje na casa do pão em vão, mas eu quero curar todas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando Elimelec sai com a sua família pela porta do seu próprio braço, ele sai com o intuito de conquistar e de prover. E tudo que ele encontra é dor e sofrimento. Mas quando ela se torna sem nada. Retornam sem a provisão e tornam também com dores e amarguras. Rebeca, mas por quê? Porque nada se é conquistado longe da presença do Senhor. O salmista vai dizer em Salmos 84, no verso 10: um dia nos teus atos é muito melhor do que 10 mil em qualquer lugar. Um dia na tua presença já vale mais do que 1000 em qualquer outro. Oh, glória! Porque nada de perfeito na nossa vida é conquistado sem a presença. Nada daquilo que é eterno é conquistado longe da presença, longe da provisão, longe do Deus de Israel. Aleluia! Então, quando ela chega, ela fala que havia saído cheia, porém se tornou vazia. Quando ela torna vazia. E a primeira atitude que eu vejo dessa mulher foi levantar e ir. E depois o reconhecimento do seu pecado. Porque não nada adianta nós virmos aqui e pedirmos ao Senhor para que Ele nos dê uma nova chance, sem que nós reconheçamos Deus. o nosso erro. É verdade. Sem o arrependimento verdadeiro. Oh, glória! Sem que olhamos para dentro de nós e dizemos: Senhor, eu realmente falhei. Aleluia! Lá atrás, Pai, eu te abandonei, mas eu estou aqui porque eu quero algo novo. Glória a Deus! Pai, faz de novo, faz em mim aquela tal glória da segunda casa. Deus, maravilha!
É um verdadeiro arrependimento. Glória a Deus. E agora elas estão em Belém. Ruth e Noemi estão em Belém. O que acontece? Elas vão para uma casa, elas se alojam. E no propósito de Ruth, a primeira coisa que ela faria era cuidar. Noemi não pediu para ser cuidada, mas Ruth estava com ela. Estava procurando para ela uma providência. Aqui eu abro um parênteses para te dizer: se porventura você parece que se encontra sozinho, quem sabe você olha para a direita, olha para a esquerda e diz: todos sumiram. O Senhor está dizendo que você não está só. Oh, glória. Rebeca, mas todos os meus amigos me abandonaram, todos me deixaram e eu fiquei sem nada. Ei, deixa eu te explicar algo. Se você dobrar o teu joelho neste momento e falar com o Pai, vai descer sobre você o Espírito Santo e Ele vai te consolar, Ele vai te ajudar, Ele renovar as suas coisas. Se porventura não quer obedecer, Ele pedirá prover para você. Glória a Deus. E essa foi a atitude de Ruth. Ela vai buscar uma providência. E ela vai até um dos campos. Então Noemi diz para ela: vá até um dos campos. Eles vão deixar você. E quando ela chega lá, a tradição diz que ela não pode colher junto com os outros, junto com os trabalhadores. Ela só pode colher o que está de fora, ela só pode colher fora do campo. Rebeca, e ela colhe algo? Não! Ela colhe somente o que sobra, o que cai no vento leve. Ela não poderia estar junto com os israelitas, porque ela era de uma terra estranha, de um povo estranho. Só que ela vai colher mesmo assim, porque não importa quantos peixes ela leva para casa, mas o que ela levar já fica. Glória a Deus. E ela toma a atitude: mesmo assim eu vou colher, mesmo assim eu vou lá, e eu creio que o Deus de Israel vai ter algo. Aleluia.